Essa é a nossa aula 14 de matemática discreta. Nessa aula eu vou falar sobre teorema da divisão de Euclides, o algoritmo de Euclides. Euclides aqui é o matemático grego. E vou falar sobre aritmética modular. Então, primeiro vamos falar do teorema da divisão de Euclides. Não é nada muito novo para vocês, mas vai ser apresentado de uma maneira mais nova, mais nível de matemática superior, digamos assim. Como a matemática é trabalhada pelos pesquisadores da matemática. Vocês viram o que eu vou mostrar aqui num nível assim de fazer contas. Vocês aprenderam uma coisa chamada, hoje em dia é chamado assim, quando eu aprendi não era chamado assim, mas hoje é chamado de algoritmo da divisão. Na verdade, esse nome está sendo ensinado para as crianças assim, desde cedo, né? Na minha época não era chamado assim nos livros de crianças, mas isso é um algoritmo realmente. É o algoritmo da divisão. O que é algoritmo? O algoritmo é um passo a passo para resolver um problema. A gente aprende no ensino fundamental, na minha época era primeiro grau menor, o algoritmo da adição, algoritmo da subtração, algoritmo da divisão. Quer dizer, a gente aprende passo a passo para resolver, para calcular essas operações. Então, na divisão, a gente tem um passo a passozinho que vai pegando progressivamente do dígito aqui mais significativo para o menos, e vai tentando dividir por um certo divisor. Então, você vai tentando dividir, aí obtém algum divisor, que aqui tem que ser meio que de cabeça, aí multiplica, coloca um resultado aqui, aí faz a diferença aqui, a subtração, aqui o resultado da subtração. Vocês sabem fazer esse tipo de conta, né? Eu não vou exigir, não vou ensinar de novo a fazer a conta, só quero mostrar um teorema que tem a ver com isso aqui. Então, a gente, no final, vai obter aqui um resto da divisão. Vamos pensar só entre inteiros, como vocês aprendiam no ensino fundamental 1. A gente não chega a ver divisão com casas decimais, né? Até entrar no fundamental 2, se eu não me engano. Na minha época, pelo menos, era assim. Então, você obtém um resto aqui, que é um resto inteiro, e aqui você encerra a divisão. Aqui você obtém um quociente inteiro. Isso é divisor, isso é chamado de dividendo. Então, temos um dividendo que você vai dividir por um certo divisor, obtém aqui um quociente e aqui um resto. E eu quero trabalhar com tudo isso na forma de números inteiros. Não vamos trabalhar com racionais, casas decimais, nada disso. E o que eu vou mostrar aqui, que é o teorema de Euclides, é qual é a relação entre esses 4 valores. Vocês trabalharam, de certa forma, com isso. Como é que eles se relacionam? Se eu fizer uma soma, uma multiplicação, alguma coisa assim, como é que eu posso dizer, como é que eu posso formar uma igualdade entre eles, assim, envolvendo os 4 valores? Eu vou trabalhar com essa igualdade chamando o dividendo de N, o divisor de D, o resto de R e o quociente de Q, certo? Tudo aqui é a primeira letra, certo? No caso do dividendo, porque os dois têm D, dividendo e divisor. Aí eu vou chamar de N. N é, digamos assim, o número principal da história aí, o número que eu vou dividir, né? Então, o meu N, o meu número principal. Aí eu divido por um divisor D, o D vai lembrar divisor. O resultado vai ser um quociente Q, o Q vai lembrar quociente, e um resto R. Qual é a relação entre os 4? Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu fizer 29 dividido por 5, na verdade, o 2 dividido por 5 não dá para dividir, aí você poderia colocar 0 aqui como resultado. Aí pega mais um dígito, 2, 9, 29. Dá para dividir por 5? Dá. E qual é o resultado mais próximo que eu consigo? Assim, é o quociente 5. Só que 5 vezes 5 não dá 29, dá 25. Aí eu subtraio 29 menos 25 e obtenho 4. 4 não dá mais para dividir por 5, porque é menor do que 5. Lembram desse critério? O 4 é menor que 5. Não tem mais dígito aqui para eu baixar e continuar a conta. Então, encerrou. E isso aqui vai ser o meu resto.
Mas a questão é, qual é a relação entre esses valores? Se eu multiplicar 5 vezes 5, dá 25, não dá o mesmo valor que tem aqui. Mas se eu multiplicar 5 vezes 5, dá 25. Somo com 4, dá 29. Aí eu reconstruo o número 29 assim. Certo? Então, 29, ele é igual ao C. É ruim aqui porque nós ficamos com dois resultados iguais aqui em cima. Tem mais paciência. Vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto, que é 4. Via de regra, veja bem, é essa equação que eu quero mostrar. O seu número principal que você está dividindo, é o dividendo, ele vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa é a formulazinha geral. Eu multiplico divisor por quociente, a ordem não importa aqui, mas eu coloquei D vezes Q, divisor vezes quociente, somo com o resto, isso dá igual ao número principal, ao número N, também chamado dividendo. Essa equaçãozinha representa isso. Mas tem mais um detalhe. O resto, qual é, assim, alguma informação que eu posso acrescentar aqui sobre o resto? O resto, ele vai ser sempre menor que o divisor. Isso é outra informação importante. Um R menor do que o divisor. E no nosso teorema vai ter uma condição a mais. A gente vai trabalhar não só com um resto menor do que o divisor, mas vamos forçar o divisor a ser sempre positivo. Não vou trabalhar a divisão por um número negativo, mas o N aqui pode ser negativo, o divisor não. E vou forçar o R a ser também não negativo. Então ele pode ser um R maior ou igual que zero. E tem que ser menor que D. Deixa eu inserir aqui o símbolo especial, não é comentário não. De maior ou igual, esse. Se fosse menor ou igual, eu procurava por less, acharia. Então o resto tem que ser maior ou igual que zero. Eu vou forçar isso, certo? No teorema de Euclides, na verdade, Euclides, ou pelo menos a versão moderna que os matemáticos adotam, força que o resto seja maior ou igual que zero. E o resto tem que ser menor que o divisor, que vocês já estão acostumados com isso. Só um detalhe de notação aqui. Se o resto é maior ou igual que zero, eu posso dizer que zero é menor ou igual que o resto. E aí eu fico 0 menor ou igual que o resto, e resto menor que D. A gente pode juntar essas duas inequações em uma só, fica assim. Isso quer dizer que o resto está entre 0 e D. Sendo que ele pode ser igual a zero, mas não pode ser igual a D, tem que ser estritamente menor. Então é isso, gente. Isso aqui já é quase todas as informações do Teorema de Euclides. O Teorema de Euclides diz o seguinte, ó, vamos ver. Ele fala dessa relação entre esses valores mesmo. Fala isso, basicamente. Seja N um número inteiro, pode ser positivo, negativo ou zero. E D aqui vai ser o divisor, certo? Um inteiro positivo, não pode ser zero, não pode ser negativo. Então, pense, eu estou dividindo N por D. Então, o teorema afirma o seguinte, nesse caso, existe um par de inteiros Q e R. Esse par é único, só tem uma maneira de você escolher esses dois números. E a ideia é que você escolhe os dois de uma vez, eles estão interrelacionados. Que números são esses? É o quociente e o resto das nossas contas lá. Quociente e resto. Então, só existe um par de números inteiros que faz essa equação ser verdadeira. Aquela equaçãozinha que descreve a relação entre o divisor e resto e tal. E que também faz essa relação ser verdadeira, que o resto tem que ser maior ou igual que zero e menor que D. E o teorema
da divisão de Euclides diz é que você pode sempre escolher esses valores e a maneira de escolhê-los é única. Então, basicamente, isso nos diz que quando eu calculo essa operação, só pode dar sempre o mesmo resultado, quociente e resto aqui. Trabalhando com inteiro, certo? Eu chego no quociente inteiro, não vou fazer cálculo de casas decimais. Chego no resto inteiro, não vou dividir mais. Bom dia, José Edivaldo. Então, só tem uma maneira, certo? Continuando aqui a aula, de apresentado assim, sendo dados os dois valores, o 29 e o 5 nesse exemplo, só tem uma maneira de eu escolher um valor de divisor e um valor de resto. Aí eles vão satisfazer essa equação e o resto vai ser maior ou igual que zero, menor que d. Só existe sempre uma possível escolha para esses dois valores. É isso que o teorema diz. Basicamente a ideia é a seguinte, certo? Eu defini os números inteiros sem falar em divisão. Mas agora o teorema da divisão de Euclides me diz que dá para você, a partir de dois valores, fazer uma divisão e obter dois resultados. O quociente e o resto. Do ponto de vista de inteiros, a divisão de inteiros produz dois resultados. O quociente e o resto. Em alguns computadores, ele vem com instruções internas. Um computador, basicamente, ele é um processador, especificamente. Ele é uma maquinazinha de obedecer instruções. Todo computador, ele é uma máquina burra. Ele só obedece instruções. E você dá ordens a ele. E tem computador, acho que a maioria, talvez, que você faz uma operação só. Divida. E ele retorna o quociente e o resto, os dois resultados. Você manda fazer uma divisão e ele dá os dois resultados. Certo? O próprio processador já vem com isso. Divisão de inteiros, tá? A gente pode chamar esses valores pelos nomes tradicionais. O N vai ser o dividendo, o D é o divisor, o Q é o quociente, o R é o resto. Mas no teorema está apresentado assim, de maneira bem genérica. Seja N um inteiro qualquer, D um inteiro positivo. Então, existe um único par de inteiros que faz essa equação ser verdade e essa inequação ser verdade. Certo? Informalmente, se eu dividir N por D, N inteiro qualquer, D inteiro positivo, eu tenho um único par de resultados, que é, eu vou chamar de Q e R, o quociente e o resto. Onde esse par de resultados tem que obedecer essas duas restrições. Eu já falei antes. O resto tem que ser maior que zero e menor que D. Opa, pode ser maior ou igual. Então, só tem um par que vai obedecer essas restrições. Então, vamos ver exemplos aqui. Se eu dividir um N igual a 7 por D igual a 3, pense aí, 7 dividido por 3, qual é o quociente? Dá 2. O resultado dessa divisão, sem usar casas decimais, é 2. Só que 2 vezes 3 não dá 7. Não dá. Você tem um restozinho, um resto 1. Resto 1. E se você substituir naquela equação o 7, que é o número principal aqui, o dividendo, ele é esse D vezes esse quociente, 3 vezes 2, mais o restozinho que não deu para dividir, vamos dizer assim, formalmente. Então, 7 é 3 vezes 2 mais 1. Satisfez a primeira condição. A segunda, o resto tem que ser maior ou igual que 0 e menor que o divisor D aqui. O resto é maior ou igual que 0 e menor que 3. Ele é 1. Então, satisfaz essas duas coisas. Esses dois valores aqui são o único par de valores que consegue satisfazer aquela equação com essa condição aqui também. Outro exemplo, 27 dividido por 3. Qual é o par de resultados da divisão inteira? É o quociente 9 e o resto 0. Porque o 9 vezes 3 já dá 27, então o resto é 0. Substituindo naquela equação, 27 é o 3 vezes 9 mais o resto 0.
Isso dá uma equação mesmo, dá igual. 27 é 3 vezes 9, mais 0. E o resto, que é 0, ele satisfaz essa equação. Ele é maior ou igual que 0, menor que 3, menor que o divisor. Perfeito. Ou seja, esses dois valores realmente são o resultado da divisão que o teorema prevê, porque eles obedecem essas equações. E essa inequação. E a divisão de 1 por 3 dá o quociente 0 e o resto 1. 1 dividido por 3 não dá para dividir, né? Informalmente. Então o quociente é 0. E o resto é 1. E veja que o n igual a 1, ele é igual a o d vezes o q, que é 3 vezes 0, mais o resto, 1. Essa equação se aplica, ela funciona, é verdadeira. E o resto, que foi 1, ele está entre o 0 e o divisor, perfeito. Outro exemplo, a divisão de n igual a menos 7 dividido por 3. Aqui, gente, o resultado vai ser menos intuitivo. Quando tem número negativo aqui na divisão, como dividendo, como número principal. Quando ele é negativo, a gente vai ter um resultado um pouquinho diferente do que o que a gente esperava. Porque o que o teorema diz é que o resto tem que ser maior ou igual que 0. Geralmente a gente faz divisão de número negativo dando um resto negativo. Esse teorema diz que é sempre possível e o resultado é único quando o resto está entre 0 e d. Tem que ser maior que 0. Então, para isso, o quociente vai sofrer um ajustezinho, vai ser diferente do que a gente costuma também pensar a divisão, certo? Basicamente, a gente está focando mais no teorema do que na nossa prática de como a gente trabalha a divisão no número negativo. Então, para satisfazer o teorema, a divisão de menos 7 por 3 não vai dar menos 2, como a gente pensa. Vai dar 1 a menos. Eu dou um quociente 1 a menos do que o que a gente costuma pensar quando é negativo. Então, vai dar o quociente menos 3. Aí eu consigo colocar um resto aqui não negativo, um resto positivo, o resto 2, e satisfazer aquelas condições do teorema perfeitamente. Porque divisor 3 vezes menos 3 dá menos 9. Somo com 2, menos 9, com 2 positivo, vai dar menos 7. Aí bate, essa equação bate certinho. Menos 7, 3 vezes menos 3 mais 2. É menos 9 mais 2. Dá perfeito, dá menos 7. E o resto ficou não negativo, ficou positivo até nesse caso. Ele é maior ou igual que 0, ele é menor que 3, é o resto 2. Certo? Obedecer a essa restrição, ela vai garantir assim uma propriedade mais regular para o resto. O resto vai se distribuir de maneira mais regular. Eu estou até pensando em antecipar uma coisa que eu ia falar mais lá na frente. Eu vou fazer isso. Vocês veem essa planilha aqui? Estão vendo a planilha? Digam aí por áudio, certo? Ok. Vamos fazer divisão aqui por 3. Depois eu posso fazer por outros números também. Eu vou começar fazendo a divisão de valores não negativos. Quando eu digo não negativo, por que não diz positivo? Porque eu quero dizer que pode ser 0. Aí eu digo não negativo. Pode ser 0 ou pode ser positivo. Os números se dividem em 3 grupos. Não é positivo e negativo 2, não. São 3. São negativos, 0, ou valor nulo, e positivos. Se eu disser não negativo, é 0 ou positivo. Então vamos trabalhar com não negativos. 0 dividido por 3 dá divisão 0. E resto, eu quero só o resto. 0. 1 dividido por 3, aqui resto. Quociente 0 e resto 1. 2 dividido por 3, o 2 não dá para dividir por 3, né? A gente diz assim formalmente. Então o 2 já é o próprio resto. 3 dividido por 3. A divisão dá exata. Divisão exata, o resto é sempre 0. 4 dividido por 3. Me digam aí, quero ouvir vocês. Qual é o resto? O resto vai ser 1, professor. Resto 1. E 5 dividido por 3.
Resto 2. Resto 2. 6 dividido por 3, que é uma divisão exata. 0. Resto 0. Aí 7 dividido por 3. 1. Resto 1. E 8 dividido por 3, para finalizar. 2. 2. Perfeito. Quem foi que me ajudou aí, que eu não estou vendo? Eu, James Carlos. Obrigado, Jamerson. Nada. Aí olha só, gente. Eu fiz divisão para essa sequência aqui, progressiva de números, e poderia continuar. Vê o que aconteceu nessa progressãozinha aqui. Vê o que aconteceu com o resto da divisão. Os valores foram variando assim, 0, 1, 2. Depois 0, 1, 2. Depois 0, 1, 2. Se eu continuar aqui para baixo infinitamente, eu posso fazer isso aqui numa planilha de Excel ou de Google Planilhas, né? Ele continua para mim. Vamos até 17. E se eu mandar ele calcular, eu posso também mandar ele calcular o resto da divisão. É esse operador mod. Eu quero que ele faça o mod dessa célula, resto da divisão por 3. Quero que isso fique centralizado. E pronto. Se eu mandar ele calcular tudo para baixo, usando a mesma formulazinha, sempre pegando a célula do lado, você vai ver aquele padrão acontecer. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então isso é uma propriedade interessante do resto, certo? Ele fica ciclicamente de 0 até o divisor menos 1. 0, 1, 2, 0, 1, 2, porque o divisor é 3. Se eu fizer o resto da divisão por 5, vou mandar ele calcular automaticamente, certo? Eu quero o resto da divisão disso aqui por 5. E quero que ele saia calculando para baixo tudo para mim. O que a gente vai ver não é 0, 1, 2, é 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Se continuar aqui, ele vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 14 dividido por 5, o resto é 4. 15 dividido por 5, o resto é 0. 16 dividido por 5, o resto é 1. Ele vai sempre ficar esse ciclozinho. 0, 1, 2, até chegar no divisor menos 1. Se o divisor é 5, 0, 1, 2, 3, 4. Se o divisor é 3, 0, 1, 2, 3. Isso se repete ciclicamente. E os negativos? Se eu fizer a divisão forçando o resto a ser não negativo, ele também vai respeitar essa sequenciazinha, esse padrãozinho vai aparecer também nos negativos. Deixa eu colocar mais linhas aqui. Vai pegar mais números negativos. Desde o menos, aqui seria o quê? Menos 7, menos 6, menos 5. E vou mandar ele calcular automaticamente. O resto da divisão por 3. Olha só, esse operadorzinho que eu usei, mod, ele calcula usando aquela regra de Euclides. Ele é um resto da divisão não negativo. Você vê o padrão aparecer também, ó, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Fica mais uniforme para todos os números inteiros. Se for a divisão por 5, isso aqui, resto da divisão por 5. Ele fica com um padrãozinho também, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Desde os negativos, então até menos infinito, até mais infinito, o padrão se mantém. Os divisores dos sucessivos números, eles ficam numa sequência cíclica. Se for divisão por 5, você vai aumentando os números de 1 em 1 e vai vendo essa sequência cíclica. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, isso só para justificar por que a gente vai forçar o resto da divisão a ser não negativo. Porque aí ele dá essa uniformidade ao resto. A gente vê esse padrão aparecer mais uniformemente. 0, 1, 2, 3, 4. Eita, peguei errado. 0, 1, 2, 3, 4. Quando eu estou dividindo por 5, né? 0, 1, 2, 3, 4. Menos infinito a mais infinito, o padrão se repete.
certo? Isso é uma propriedade interessante. Depois eu volto a mostrar essa planilha e discutir uma outra coisa. Então é isso, gente. O teorema diz que existe um único par de números inteiros. Você dá o número principal, vamos chamar assim, e o divisor, e existe um único par de resposta. Então eu posso tratar isso como uma operação, que eu calculo e obtenho os dois resultados, né? Eu já falei disso. Ou como duas operações, que é como se eu pudesse calcular separadamente, mas na prática você vai calcular as duas juntas, né? Mas é como se fossem duas operações, porque são dois resultados. E eu vou usar essa representação aqui. N div D. Esse div é uma divisão, mas é divisão inteira. O resultado é inteiro, sem arredondamento e sem resto. Joga fora o resto mesmo. Arredonda para baixo, de certa forma. E N%D, que é o resto da divisão inteira. Em alguns livros, ao invés de N%D, eles chamam esse operador de mod. Só que isso vai causar confusão com um conceito que eu vou mostrar mais na frente. N mod D é N, resto da divisão por D. Eu vou usar % como um operador, não como percentual, mas como um operador. Ele não é bem uma divisão, ele é o resto da divisão. Quando vocês forem aprender programação, vocês vão ver que tem linguagem que... Toda linguagem tem esse operador, mas tem linguagem que chama o operador de mod e tem linguagem que chama o operador de %. Como eu sou um cara dessas linguagens que usam %, programa em C, C++, Java, elas usam % para isso. Eu estou usando % aí para representar o resto da divisão inteira. Acho que Python também usa %, eu também programo em Python. Então, isso aqui é uma operação, certo? Eu dou um número aqui, ele calcula e me dá só o resto da divisão. Por exemplo, 5 por 2, quer dizer, o resto da divisão de 5 por 2, o resultado é 1. Tá? Essa é a ideia. Como é que eu poderia calcular na mão esses valores? Eu poderia usar o bom e velho algoritmo da divisão, fazendo aquela continha de divisão e parando quando chegar num resto menor que o divisor, né? sem calcular casas decimais. Você obtém o quociente inteiro e o resto da divisão inteira, então vocês sabem calcular isso, não é mistério. Deixa eu só colocar aqui mais um slide com um exemplo assim. Exemplos, o que é que eu quero dizer com 5 div 2? É a divisão de 5 por 2, inteira, descartando o resto, sem casa decimal, tem que ser inteiro, então isso é 2. Se for 6 div 2, nesse caso é 3 e é uma divisão exata, mas não importa, o resultado, eu descarto o resto, então é 3. Se for 7 div 2, também é 3. É bacana falar que em Python também tem um operador lógico que faz a divisão inteira, que é 2 barrinhas. Isso, bem lembrado. Em Python tem o barra. Em Python barra faz a mesma coisa. Isso. Ele já pega e dá um resultado inteiro, sem usar número de ponto flutuante, né? Número com casa decimal. Certo? Se a divisão não for exata, ele arredonda para o inteiro mais para baixo. É exatamente esse 5 div aqui, esse operador div. Bem lembrado. E assim vai, certo? 8 div 2. Vamos fazer um div 3 aqui. 8 div 3 é a divisão de 8 por 3, dá 2. Ela deu inexata, porque 2 vezes 3 dá 6. Mas descarta o resto, não coloca casa decimal, fica assim mesmo, arredondado. E vamos fazer uns exemplos de resto da divisão. Ficou muito pequeno. E com o resto da divisão, vamos pegar esses mesmos exemplos aí. Só que fazer resto da divisão. Vou chamar de operador %. Tem livro que chama de mod. E tem linguagem que chama de %, tem linguagem que chama de mod, linguagem de programação. 5. O resto da divisão por 2. Quanto sobra, né? O resto é 1.
6, o resto da divisão por 2 é 0, não dá resto, a divisão deu exata. E uma maneira de você saber se a divisão deu exata numa linguagem de programação é testar o resto da divisão. Será que a divisão dá exata? Será que esse número é um múltiplo de 2? Você divide ele por 2 e vê se o resto deu 0. É assim que funciona. Por exemplo, para testar se o número é primo, tem que ver se um bocado de divisor lá divide o número. É divisor do número. Como é que faz isso em programação? Resto da divisão. Se der resto da divisão 0, ele é um divisor daquele número. Continuando aqui. 7 dividido por 2, o quociente mesmo deu 3. Mas isso dá inexato, né? Tem algum resto, tem uma sobra, que é 1. Resto 1. É o resultado dessa outra operação. 7, resto da divisão por 2, dá 1. 8, resto da divisão por 3, dá 2, né? E, enfim, resto da divisão de, sei lá, 17 por 3, dá 2 também, coincidentemente. Mas qual é o resultado da divisão? Nesse caso aqui, 5, né? Então, para essa operação de divisão, não tem limite nos valores que podem aparecer aqui. Pode aparecer valores arbitrariamente grandes. Mas, para o resto da divisão, o valor aqui vai ser sempre menor que o divisor. Maior ou igual que 0 e menor do que esse divisor 3. Por conta daquelas propriedades que o lema força o resto a ter, né? Ele tem que ser entre 0, incluindo 0, e o divisor. Mas não incluindo o divisor, tem que ser menor. Então, eu acho que se encerra as explicações sobre o teorema da divisão de Euclides. Vamos continuar com Euclides. Mas agora eu quero falar de um algoritmo de Euclides. Esse matemático grego foi assim bem importante. Ele sistematizou muita coisa da matemática que vinha de outros gregos e escreveu livros. Se eu não me engano, ele era de Alexandria, no Egito, onde tinha a grande biblioteca de Alexandria. Então, ele foi um cara que sistematizou, pegou o conhecimento matemático e criou vários livros sobre matemática, geometria, e agrupou aquele conhecimento. E alguns desses livros sobreviveram ao tempo e ajudaram a formar a matemática que temos até hoje. Por exemplo, eu provei que existem infinitos números primos. Aquela demonstração, Euclides registrou lá em um dos seus livros. É uma prova por redução ao absurdo. Por isso que Euclides já foi tão citado nessa disciplina. Então, o algoritmo de Euclides que eu vou mostrar agora é um algoritmo, é um passo a passo para calcular alguma coisa. O algoritmo é isso, passo a passo para calcular alguma resposta de um problema. O problema que eu quero tratar é como calcular o máximo divisor comum. Máximo divisor comum, MDC, vocês já estudaram, eu já falei aqui numa aula passada. É um valor D, o resultado disso aqui é um valor D, que divide o A e divide o B. Quer dizer, ele é divisor de A e é divisor de B também. E é o maior valor possível que tem essa propriedade, que divide A e divide B. Por exemplo, 4 e 6. Qual é o maior valor possível, que é divisor do 4 e é divisor do 6? É o 2. É o 2. Então, ele é o maior. Eu não consigo um valor maior do que 2, que ao mesmo tempo seja divisor do 4 e seja divisor do 6. O MDC, isso é só uma revisão, vocês deveriam lembrar. Como é que eu posso calcular o MDC? Eu dei uma dica de calcular isso fatorando. Então, esse exemplozinho que eu dei agora mesmo. Eu poderia fazer o 4 e fatorar em fatores primos. O 4 é 2 elevado ao quadrado. E o 6? Ele é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Eu vou colocar os elevados aqui. 2 vezes 3. Eu fatoro em fatores primos. E
eu vou tentar deixar eles com os mesmos, vou deixar eles com os mesmos fatores primos. Aqui aparecem os fatores primos 2 e 3, sem olhar para os expoentes. Aqui só apareceu o 2, então vamos colocar o 3. Mas como é que eu coloco o 3? Se ele não é 2 vezes 3, se ele não pode, se ele não tem 3 como fator primo. Ele não tem 3 como fator primo, mas eu posso fazer um pequeno artifício. Eu coloco 3 elevado a 0. Porque 3 elevado a 0 dá 1. Então, 3 aparece aí artificialmente. E agora, qual vai ser o MDC? O MDC dos dois, o MDC de 4 e 6, eu vou representar assim, é o seguinte valor. Eu pego, os fatores já estão iguais, né, 2 e 3, mas eu vou pegar os expoentes aqui, vou olhar para os expoentes e vou pegar o menor deles. Eu pego 1 ou eu pego 2? É o menor deles, vou pegar 1. E aqui eu pego 0 ou 1? O menor deles, vou pegar o 0. E aí fica 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0, que isso dá 2. O MDC de 4 e 6 funcionou, foi o que eu tinha previsto, dá 2. Essa maneira de calcular ela é trabalhosa, ela requer que fatore números primos. Do ponto de vista computacional, também é custoso. Se o número for muito grande, o computador pode levar séculos, milênios, milhões de anos fatorando em números primos. Não é exagero. Se o número for muito grande, tipo assim, um número que represente com 256 bits. Aí eu acho que um computador como esse aqui, um PC comum, pode levar milhões de anos para fatorar em números primos. Se for um número representado com 256 bits. Agora, um número representado com 256 bits é um baita de um número astronômico, certo? Eu acho que dá um valor maior do que o número de átomos do universo, talvez. Talvez. Então, fatorar é difícil, é ruim para a gente fazer na mão e para números muito grandes é ruim para o computador calcular. Mas tem um algoritmo que é assim, bem eficiente. Dá para você calcular na mão, é chato nesse caso, mas colocar um computador para calcular, ele é super rápido. Ele faz um número pequeno de passos, que é o algoritmo de Euclides. É uma maneira melhor de calcular o máximo divisor comum. Tem 2 teoremas que explicam esse algoritmo. Se eu for calcular o MDC de um número qualquer e 0, veja só, o máximo divisor comum. Eu posso considerar que todos os números dividem 0. Todo número é divisor de 0. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 0 dá o 0. Então, o 0 é múltiplo de qualquer número. Eu posso pegar qualquer número e multiplicar por 0 e obtenho o 0. Isso quer dizer que o 0 é múltiplo de qualquer número. Então, qualquer número inteiro é divisor do 0. Então, qual é o maior divisor entre o A e o 0, que todo número é divisor dele? Bem, é o maior dos dois aqui. Como eu estou trabalhando com A inteiro positivo, o maior dos dois é o próprio A. Então, isso é uma propriedadezinha que pode ser provada, justificada, mas aqui eu só quero mostrar para vocês, não quero provar. O MDC de um número qualquer e 0 é o próprio número. Detalhe é que eu estou restringindo a números inteiros positivos. Inteiro positivo quer dizer que não pode ser 0, certo? Tem que ser positivo, maior que 0. E outra propriedade, outro teorema que pode ser provado, essa demonstração já não é tão simples quanto essa primeira, mas eu acho que tem no material essa demonstração. Não, tem só a estrutura, só a ideia. Se você tem 2 números naturais quer dizer inteiro não negativo. Com o B especificamente tem que ser diferente de 0. Então o MDC de A e B é igual, eu posso calcular o MDC desses dois, calculando o MDC de outros 2 valores, que é o MDC do B e do A, resto da divisão por B. Então, eu quero calcular o máximo divisor comum desses 2 valores, eu posso calcular o MDC de outros 2 valores, que vai dar o mesmo resultado. Aí isso me permite fazer o seguinte, eu quero calcular um MDC entre 2 números grandes, 414 e 662.
Poxa, daria um baita trabalho fatorar esses dois e tal. Mas aí eu posso usar aquela segunda propriedade, essa aqui, e mudar. Ao invés de calcular o MDC desses dois, eu vou calcular o MDC. Eu troco a ordem dos dois, 662 vem para cá, e eu tiro o resto da divisão do primeiro pelo segundo. Resto da divisão do primeiro pelo segundo. Aí isso vai dar simplesmente 414 nesse caso. O que isso fez foi só trocar a ordem dos números. Mas vamos ver o próximo passo. Calcular o MDC desses dois, eu posso trocar a ordem, colocar o 414 aqui, e fazer o resto da divisão de 662 por 414. O resto da divisão. Nesse caso, equivale a subtrair só um do outro. E a divisão dá 1 aqui. Então vai dar 414 e 248. O MDC desses dois é igual a calcular o MDC desses dois. Aí eu sigo a mesma lógica de novo. Eu troco a ordem, 248, vem para o começo, e tiro o resto da divisão do primeiro pelo segundo. Aqui, ó. Que vai dar o valor 166. Então eu vou calcular o MDC disso aqui, ó. O resultado disso vai ser o mesmo MDC disso que eu quero. Você segue repetindo o processo. Você vai chegar a um ponto que vai estar no MDC de 2 e 0. MDC de 2 e 0, aí você recorre a essa primeira propriedade aqui. MDC de qualquer coisa e 0 é a própria qualquer coisa lá. Um número qualquer. Então dá 2. Então o MDC desse 2 aqui se reduziu a calcular o MDC de 2 e 0, que é automático, é 2. Você responde direto. Certo? Isso no computador é super rápido de fazer. E isso pode virar para quem já programa, isso pode virar um códigozinho simples, uma funçãozinha simples que calcula MDC. Eu vou dar aqui um pseudocódigo em língua portuguesa. Para calcular o MDC de A e B, de dois valores A e B, eu faço assim, se B for 0, o resultado é o próprio A. O MDC de um número qualquer e 0 é esse número. Se não, o resultado é calcular de novo, eu vou ter que calcular de novo, o MDC do B e do resultado aqui de A, resto da divisão por B. Então eu reinicio o cálculo com novos valores. Na verdade, um deles se repete, que é o B, e o segundo valor aqui vai ser o resto da divisão do A pelo B. E tipicamente vai dar um valor menor do que o A original. E assim você repete esse processo a partir daqui, e aí vai provavelmente cair nesse caso de novo, aí você repete, e uma hora você vai chegar nesse caso, em que o B é 0. O algoritmo termina. Então esse é um algoritmo, é um exemplo de algoritmo recursivo, onde um passo dele consiste em repetir o algoritmo, repetir o processo de cálculos. Só que eu vou repetir com outros valores, né? Então, senão ele ficaria cíclico. Ele não é cíclico porque eu repito com outros valores, porque em algum momento ele vai parar. Nesse caso, vão ser valores progressivamente menores, e ele para quando chega no valor 0. Quando um dos dois é 0. Então, isso é recursivo, ele não é cíclico. Certo? Repete a ideia do mesmo algoritmo, só que com novos valores, com outros valores. Então é isso. Isso é o algoritmo de Euclides. Vou antecipar novamente uma informação. O algoritmo de Euclides, ele é útil para calcular MDC. E MDC serve para quê? Bem, essa parte de resto da divisão dos inteiros, ela dá margem para um bocado de estudo dentro da matemática. Que eu vou até começar já já. Essa parte 3 aí tem a ver com isso também. E esses estudos da matemática, que começaram de maneira teórica, deram depois origem a coisas práticas, a algoritmos de criptografia, por exemplo. Você vai enviar uma mensagem muito importante do computador, do seu celular, para um banco, uma transação de banco.
essa informação tem que ir criptografada. Ou sua senha que você digitou tem que ir criptografada. Quer dizer, ela vai codificada. Você escreve aqui a senha, sei lá, uma senha qualquer aqui. Casa Azul. Aí, internamente, o meu computador aqui, na verdade, o site está rodando no meu computador, ele vai transformar esse nome Casa Azul em um monte de código, XY04, não sei o quê. Aí vai pela internet, transmitido assim, quando chega lá no banco, digamos, ele desfaz isso e entende, é Casa Azul. No caso de senha, pode ser uma conversão de uma direção só, que você criptografa e não precisa mais desfazer. Mas em muitos casos você criptografa e depois, quando chega do outro lado, tem que decodificar, decriptar. E o MDC, esse algoritmo de Euclides, já foi usado, já foi testado, por exemplo, como uma maneira de testar se certos valores são confiáveis. Tem algoritmo de criptografia de codificar que usa dois valores, dois números primos multiplicados. E ele divulga os números primos multiplicados, mas ele não divulga eles fatorados, separados. Aí você pode usar o MDC para testar se esses valores estão bons. Tem maneiras de você quebrar um código de criptografia usando MDC. Mas eu não vou dar mais detalhes porque eu não quero vocês quebrando código de criptografia nem nada. Mas isso é só uma maneira de testar. Se o site escolheu valores ruins, você com MDC você consegue, com muita sorte, com muito processamento computacional, descobrir os dois valores primos. Consegue quebrar, fatorar em dois valores primos. E aí você quebrou o código de criptografia daquele site. Então o MDC serve assim, vamos falar nesses termos, serve para testar a confiança de algumas chaves de criptografia. O algoritmo de Euclides já foi usado para isso. Então tem aplicação prática, certo? Não é tudo uma viagem não. Eu quero falar agora de aritmética modular. O resto da divisão eu ia analisar agora aquela planilha, mas eu já fiz com vocês. Eles se distribuem assim, e se repetem, né? Porque o resto é limitado a uma faixa de valores, então tem que se repetir. Você vai aumentando os números aqui infinitamente, mas o resto da divisão vai se repetindo entre um grupozinho de valores. Se for o resto da divisão por 3, ele vai variar de 0 a 2, de 0 a 2, e etc. Só destacando aqui os trechozinhos 0 a 2 que aparecem. Então, esse número aqui é o principal, é o dividendo. Eu divido por um divisor 3, progressivamente eu vejo que aparecem os restos assim, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Bem, um ponto aqui que eu quero destacar para falar de aritmética modular é que você vai ter vários números que têm o mesmo resto da divisão. Vamos focar só no resto da divisão por 3 mesmo, aí eu vou ocultar essa coluna. Tem vários números que têm o mesmo resto da divisão. Resto da divisão por 0, por exemplo, tem esse aqui, tem o 6, ele tem resto da divisão por 3 que dá 0. Tem o menos 3 também, tem o 0, tem o 3, tem o 6, etc. Todos esses dão resto da divisão 0. E se eu focar, por exemplo, nos que dão o resto da divisão 1, aí tem o próprio 1, dá resto da divisão por 3, 1. Tem o menos 2, ele dá resto da divisão 1. Tem o 1, dá resto da divisão 1. Tem o 4, que dá resto da divisão 1. 4 dá resto da divisão 1. O 7. Então eu posso usar o resto da divisão, é isso que eu vou fazer agora, como um critério para comparar os números. Aí eu posso dizer assim, o 7 e o 4, eles são iguais? Não, eles não são iguais. Mas olhando para o resto da divisão, eles dão o mesmo resto da divisão. Então vamos analisar assim. Eles são iguais, eles são equivalentes quanto ao resto da divisão. 7 e 4 são equivalentes. Aliás, não só 7 e 4, mas 7, 4, 1, menos 2, menos 5
todos esses são equivalentes quanto ao resto da divisão. E essa é o ponto de partida para esse ramo da teoria dos números chamado de aritmética modular. Ele relaciona dois números que possuem o mesmo resto da divisão. Essa é uma maneira de entender a aritmética modular, e eu gosto dessa, eu prefiro essa interpretação, pensando como resto da divisão. O A é como se fosse assim, equivalente, mas a gente lê de maneira diferente disso. Mas deixa eu explicar assim por enquanto. O A é equivalente a B quando eu tiro o resto da divisão dos dois por M. O A, tiro o resto da divisão. B, tiro o resto da divisão. Aí eu vou ter o mesmo valor. Aí eu represento assim, que o A é equivalente ao B quando eu tiro o resto da divisão por M. E uso essa representação aqui. Eu tenho que informar quem é o A, quem é o B e quem é o M. Pode aparecer como variáveis quaisquer, né? Mas eu tenho que ter três coisas envolvidas. É um tipo de relação ternária que agrupa três números. Agora, a definição dessa relação, ela usa a relação divide. Quando é que eu posso afirmar que A é equivalente a B? O termo correto, assim, que a matemática usa é A é congruente a B módulo M. Quando é que A é congruente a B módulo M? Por definição, ele é congruente a B módulo M se, somente se, o M divide A menos B. Eu subtraio os dois e eu tenho que conferir se o M é divisor dos dois. Essa é a definição. Essa definição é melhor para você usar em demonstrações de teoremas, mas a explicação que eu dei foi essa, ó, que o A é congruente a B, módulo M, se somente se o resto da divisão de A por M for igualdade mesmo, ao resto da divisão de B por M. Isso aqui também é verdade, mas já é uma consequência da definição. Eu tenho que provar, e nesse caso é possível provar, e eu aceito que vocês usem como uma definição alternativa. Quando tiver A congruente a B módulo M, você pode direto concluir isso, ou pode direto concluir isso. Fica a critério. Certo? Porque vai ser equivalente. Tanto uma coisa leva a outra, eu quero dizer assim. Então vamos ver exemplos. O 3 é congruente ao 0 módulo 3. Porque esse 3 aqui, ele divide essa subtração, 3 menos 0. 3 realmente é divisor de 3 menos 0. Ou outra maneira, eu posso fazer o resto da divisão de 3 por 3 e de 0 por 3. Dá 0, dá igual. Aqui eu posso também encarar das duas maneiras. 2 menos 5 dá menos 3. E 3 divide menos 3. 3 divide 2 menos 5. Ou outra maneira de entender isso aqui. Resto da divisão de 2 por 3 dá 2. Resto da divisão de 5 por 3 dá 2 também. Deu igual. Então, realmente, eles são congruentes, módulo 3. 2 é congruente a 5, módulo 3. Entenda que isso é uma comparação entre o 2 e o 5, usando o 3 como uma referência. Ele está meio assim, ele está numa terceira posição aqui, mas na verdade ele poderia aparecer aqui central de alguma forma. Porque ele é que ele está associado à maneira que eu estou comparando os dois. Estou comparando os dois usando o 3 como referência. O 2 da resta da divisão, o quê? 2. O 5 da resta da divisão, o quê? 2 também. Quando eu divido por 3. Então, eles são equivalentes, são congruentes no módulo 3. E posso usar outros módulos, certo? Aqui os exemplos estão módulo 3 e módulo 2, mas poderia ser módulo 5 aqui. O 29 é congruente módulo 3. 29 é congruente a 8 módulo 3. Porque 3 divide 29 menos 8. 29 resto da divisão por 3 dá 2. 8 resto da divisão por 3 dá 2 também. Então, eles são congruentes. Posso analisar com o resto da divisão ou posso analisar subtraindo os dois e verificando se existe a relação de divisibilidade. A relação divide. Certo? Nessa planilha aqui, ó, eu tinha
colocado vários números aqui, por exemplo, -6, -3, 0. Ou então esse aqui, -5, -2, vamos pegar esse. -5. Deixa eu ver se eu acho aqui o símbolo para inserir. Acho que aqui não é igual aos slides, não. Mas vamos ver, o -5, vamos pintar eles aqui. O -2, o 1, -5, -2, tem que lembrar aí. E o 4, e infinitos outros, mas vamos ficar com esse aqui, -5, -2, 1, 4. Eu posso dizer que todos eles são congruentes. Módulo 3. E eu posso usar essa notação aqui. -5, -2, 1, 4. Todos são congruentes. Eu sei que está pequeno, eu vou aumentar já já. Para vocês verem melhor. Aqui o símbolo. Congruente. Todos são congruentes em módulo 3. Eu posso representar assim. Olha só, aqui eu posso colocar mais de um número. E no final eu coloco assim o mod, certo? É como se fosse uma igualdade, quase uma igualdade. É para dizer assim que são equivalentes. -5 é equivalente ao -2, é equivalente a 1, é equivalente ao 4. Todos eles são equivalentes entre si. Mas usando qual número como referência? O 3. Todos eles dão o mesmo resto da divisão por 3. É essa a ideia. Aí a gente usa essa relação de equivalência parecido com a forma que a gente usa a relação de igualdade, por exemplo. Ele tem propriedades parecidas. Se o -5 é equivalente ao -2 e o -2 é equivalente a 1, isso quer dizer que o -5 é equivalente a 1 também, feito igualdade, certo? Quer dizer que se aplica a transitividade. Se -5 é equivalente ao -2, o -2 é equivalente ao -5. Eu posso trocar a ordem, feito uma igualdade também. Então tem algumas propriedades. Ó. Todo número é congruente a ele mesmo, para um M fixo, né, qualquer. Feito igualdade, todo x é igual a x. E se A é congruente a B, então o B é congruente a A. Eu posso trocar a ordem dos dois para um certo M fixo de referência. E se A é congruente a B, módulo M, e B é congruente a C, no mesmo módulo M. A congruente a B, B congruente a C. Pense como igualdade, A igual a B e B igual a C. Então o A é congruente ao C, ó, o primeiro é congruente ao último, como se fosse na igualdade também. Essa é a relação transitiva. Lembra que na igualdade, se eu tenho A igual a B, eu posso somar um valor a ambos os lados? Na relação de congruência também, ó, se A é congruente a B, módulo M, tem um valor fixo aqui, M de referência, então eu posso somar C a ambos os lados, mantendo o mesmo M aqui, o mesmo módulo M. Se A é congruente a B, então A mais C é congruente a B mais C. Posso somar. Posso multiplicar também ambos os lados. Feito, eu faço na igualdade, é congruente a B, então A vezes C é congruente a B vezes C. O M está sempre ali, porque ele é a referência, certo? Mas a parte principal, de certa forma, é isso aqui, que o AC é congruente ao BC. Se eles são congruentes entre si, então eu multiplico os dois por C e ainda são congruentes. Essas propriedades lembram igualdade, certo? Mas tem outras propriedades que não funcionam igual. Por exemplo, daqui para cá, eu posso cortar o C e concluir aqui? Não, nem sempre. Na igualdade, eu só posso cortar o C se o C for diferente de 0. Na congruência, eu só posso cortar o C se o MDC de C com M for igual a 1. É um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais enrolado. Tem propriedades que lembram igualdade, tem propriedades que são bem distintas. Como é que eu quero trabalhar esse assunto com vocês? Eu quero que vocês provem propriedadezinhas como essa. Vou mostrar um exemplo. Porque parece assustador agora, mas é tudo uma questão de olhar a definição. Olha a definição
A definição disso pode transformar isso numa igualdade ou pode transformar isso numa relação divide. Relação divide, vocês já viram. Você pode usar a definição e transformar numa igualdade. Então, você, por um dos dois caminhos aí, você vai ter uma igualdade. E aí vai trabalhar somando, rearrumando, desenvolvendo, colocando fator em evidência, etc. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. No máximo 6 cabeças. 7 não. Estou brincando. Vamos ver um exemplo de demonstração de teorema. Que horas são? 15h40. Vamos ver um exemplo já pronto aqui, rapidinho. Pronto, esse aqui. Vamos supor que eu queira provar esse teorema aqui. Deixa eu riscar aqui esse PDF. Quero provar o teorema que se A é congruente a B mod M, então, aquela propriedade que eu posso somar um valor C a ambos os lados. Ó. Então, A mais C é igual a B mais C. Se isso, então isso. Posso fazer uma prova direta. Na prova direta, como vocês sabem bem, eu vou assumir que A é congruente a B mod M. Eu vou assumir o que está no si. É o que estava aqui. E agora eu tenho uma congruência, isso não dá para trabalhar diretamente, mas eu posso usar a definição da relação, aquela definição que eu mostrei nos slides. Deixa eu mostrar nos slides aqui. Posso usar essa, ou posso usar essa, eu deixo você escolher. No caso lá da demonstração, eu vou usar essa. E se é congruente a B, então isso quer dizer que M divide A menos B. Vocês estão vendo o PDF, né? Eu não sei se eu compartilhei a tela inteira. Estão vendo o PDF, sim ou não? Isso aí é da minha slide. Então não? Não, está aparecendo só slide. Então, eu estava falando e vocês não iam conseguir acompanhar. Deixa eu compartilhar a tela toda. Era essa a minha dúvida, se eu compartilhar a tela inteira ou só a janela do Firefox. Agora vem isso riscado. Agora sim. Então eu estava escrevendo aqui, riscando, e vocês sem ver. Então veja, eu quero provar aquele teorema que eu apresentei como propriedade lá, que se A é congruente a B, então eu posso somar um valor C a ambos os lados, e A mais C é ainda congruente a B mais C. Somando um valor C a ambos os lados, um valor C qualquer. Se isso, então isso, né? Então eu posso provar por prova direta. Aí quando eu provo por prova direta, eu assumo o que está aqui na condição desse se, então. Então, eu vou assumir que A é congruente a B módulo M. Aí, isso significa o quê? Essa congruência eu não sei trabalhar diretamente com ela, mas eu posso usar a definição. E a definição, posso usar essa ou essa, uma das duas. No exemplo lá, eu vou usar essa, que M divide A menos B. Então, vamos continuar. Já que ele é congruente, usando a definição da relação, a gente vai obter que M divide A menos B. E essa relação divide tem uma definição também. A relação divide diz que isso aqui, vezes um valor K, dá igual ao lado de K. Aqui eu coloquei na ordem invertida. Lá, vocês normalmente fariam A menos B igual a K vezes M, mas aqui está K vezes M igual a menos B, porque a igualdade você pode trocar a ordem. Um valor vezes esse M dá o A menos B, para algum valor K inteiro. Só usei a relação divide. Aí vou desenvolvendo. Eu posso isolar o A e fico que A é igual a B mais KM. Isolei o A. Agora eu somo C a ambos os lados. Basicamente foi somar C a ambos os lados. Aí eu obtenho A mais C igual a B mais
km vezes c. Eu somei c a ambos os lados. E aí eu agrupei o b mais c aqui e o a mais c do lado esquerdo. A mais c é igual a b mais c mais k vezes m. Agora eu passo o b mais c para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. Se você olhar, isso aqui significa que esse lado esquerdo é k vezes m, então quer dizer que ele é um múltiplo de m, ou m divide isso tudo aqui. O m divide isso tudo. Eu poderia concluir que o k divide isso tudo também, mas não me interessa concluir que o k divide isso tudo. Então eu vou concluir que o m divide esse lado esquerdo. E olha, se o m divide uma subtração, vamos voltar para a definição. Se o m divide uma certa subtração, eu posso voltar nessa definição. A definição permite os dois lados. Se o m permite uma subtração, isso quer dizer que um lado da subtração e outro formam uma congruência módulo m. Então, o a mais c e o b mais c formam os dois lados da congruência módulo esse m aqui, que aparece como divisor. E aí concluiu. O que é que teve aí de difícil? Assim, o processo é o mesmo de antes, só o que teve de novidade é uma definição nova, que você vai ter que partir daqui para a parte de baixo e da parte de baixo para cá, dependendo da situação. Às vezes você vai disso concluir isso, às vezes você vai de algo com essa estrutura concluir uma relação de congruência. Alternativamente, você poderia tentar provar por este caminho. Naquele caso, ia complicar. Para essa demonstração aqui, ia complicar, certo? Aí eu não recomendo, não. Então, é assim que eu devo usar a relação de congruência modular. Mas vamos para a conclusão da aula, que a gente já está estourando o horário. Bem, conclusões. O teorema da divisão, ele pode nos ajudar em demonstrações. Eu não mostrei isso aqui. Mas você pode usar para forçar prova por casos. Porque, como ele limita o resto só pode ser 0, ou 1, ou 2. Aí o que acontece? Você quer provar um negócio para n inteiro qualquer. Você pode dividir isso em 3 casos. Porque esses 3 casos englobam todos os inteiros. Eu posso dividir nos casos em que o inteiro dá resto 1. N dividido por 3 dá resto 1. Posso dividir nesse caso. O caso em que n dividido por 3 dá resto 2. E o caso que n dividido por 3 dá resto 0. Normalmente seria o primeiro. Posso dividir em 3 casos para provar uma coisa para n inteiro qualquer. E quando n dividido por 3 dá resto 0, eu tenho uma equaçãozinha para descrever isso. É que n é igual a 3 vezes algum quociente inteiro aí. Pode até ser desconhecido e você tratar como variável. Quando ele dá resto 1, quer dizer que n é igual a 3q mais 1. Aquela equaçãozinha lá do teorema da divisão. Porque aqui o resto é 0, então preciso colocar o mais 0. E quando o resto dá 2, eu posso descrever esse número por essa outra equação. Igual a 3q mais 2 para algum q inteiro. Só sei que ele existe, mas não preciso saber o valor. Sei que ele é inteiro. Então eu provo separadamente. Eu posso dividir uma coisa que era para provar para n inteiro qualquer. Eu posso dividir nesses 3 casos e provo separadamente cada um deles. Essa é a ideia de usar o teorema da divisão para forçar uma prova por casos, que foi assunto da aula antes da prova, e não caiu na prova. E a aritmética modular é só mais um conceito, só mais uma definiçãozinha, para eu mandar você provar resultados com isso. É só olhar, consulta a definição que você sabe como transformar ela numa relação de Wigner, ou numa igualdade. E esse assunto é uma viagem da matemática, mas não é só uma viagem da matemática. Ele tem aplicação prática. O algoritmo RSA, por exemplo, é um algoritmo muito baseado em aritmética modular. E no livro que eu recomendei lá, que tem na biblioteca virtual da Rural,
vocês têm acesso ao livro completo e ele explica o RSA completo. Agora, ele requer vários teoremas de aritmética modular que eu não vou ver em detalhes, não. Mas tem a explicação completa desse algoritmo de criptografia. Isso quer dizer que você consegue quebrar uma criptografia? Não. Porque a dificuldade é que ele envolve dois números primos, eu já falei disso algumas vezes, multiplicados. E você tem que conseguir fatorar, separar os dois para poder quebrar a criptografia. Quando você multiplica, você consegue formar o código criptografado da mensagem. Você usa ele multiplicado. Agora, para você decodificar, você precisa dos dois separados. E isso pode levar milhões de anos, como eu já falei hoje mesmo. Então, o RSA, ele é um algoritmo muito baseado em aritmética modular. E quebrar o RSA, você pode usar o algoritmo de Euclides para calcular MDC, para quebrar o RSA. Eu já falei disso também, antecipei. Então, tem aplicação em criptografia, certo? Tanto para propor um algoritmo, como para propor uma técnica para testar o algoritmo, para tentar quebrar a chave do algoritmo. Resumindo, isso tem aplicação prática, certo? Essa área de aritmética modular e de teoria dos números em geral, ela é bem avançada, é bem... Se pegar um livro de teoria dos números, você vai ver muito de aritmética modular e é bem difícil. Aqui nessa disciplina, acredite em mim, a gente está vendo só um cheirinho, uma introduçãozinha, bem simples, bem fácil. Porque isso aqui tem coisa muito complicada a mais.